Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Deus é Pai, nos diz Jesus, aos teus olhos tem valor cada ser que Ele criou. Com carinho e amor paterno, cuida até dos passarinhos. Foi Jesus que assim falou, pois amando a natureza descobrimos o sinal. Que em cada criatura Deus deixou de seu amor. A presença luminosa do mistério de Jesus, desde a origem para sempre. Pai que ama a criação, ao final destino em Deus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 12 de setembro, vivenciando este tempo da criação. Hoje nós queremos meditar sobre um tema que muitos não gostam de meditar, sobre a crise. Muitos fogem da crise, mas uma crise bem vivida, bem enfrentada, se torna oportunidade de crescimento. E o Papa Francisco, na Laudato Si', fala várias vezes sobre crise, sobre uma crise ecológica que nós vivemos. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura. Deus onipotente que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza, não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz.
te entreguei tão puro. Agora gases disseminam morte e o aquecimento queima teu futuro. Hoje o relato vem de Ourilândia do Norte, lá no estado do Pará. E é a Maria Marta que faz uma visita e partilha conosco. Vamos ouvir, então. Seja bem-vinda, Maria Marta. Hoje eu estou num lugar muito especial, que é a primeira vez que eu venho visitar a Dona Lourdes, que é uma pessoa muito amada aqui em Ourilândia do Norte, que foi abençoada com a vontade e a garra de criar aqui em Ourilândia do Norte, hoje conhecido como Clube das Mães. E ela vai contar para nós um pedacinho da história, de onde surgiu a ideia, como é que foi desenvolvendo até hoje se tornar o Clube de Mães. Boa tarde. Hoje eu recebi a irmã Maria Marta aqui na minha casa, e ela queria saber como é que nós fundamos essa entidade aqui, em Ourilândia do Norte, Pará. Há 36 anos, quando eu cheguei aqui, não tinha nada, né? E só tinha as irmãs ali, e é muita dificuldade. Nós não tínhamos até um galpão, que era a igreja, né? Escola também muito precária, né? E a gente via a necessidade de criar um espaço para que fundamos a Pastoral da Criança, para que a Pastoral da Criança desse um apoio para essas crianças que estavam bem desnutridas. E nós conversando, nós pedimos assim para ajuda para a comunidade e conseguimos ajudar a fazer 2 salas, onde a gente colocou uma crechezinha pequena, com 45 crianças, de 3 a 6 anos de idade, e umas mais novas, mas essas vinham só se alimentar. E a gente pedia para a comunidade para trazer para nós alimentação. Nós ia de casa em casa, nas lojas, nos comércios, pedir para fazer a comida para as crianças. Graças a Deus a gente conseguiu salvar muitas dessas crianças que não morreram porque a gente ajudou elas a comer, até se alimentar. A Pastoral da Criança dava o remédio, né, aquela farinha, nós misturava na alimentação e eles, graças a Deus, estão aí, tudo forte. E hoje a gente tem 280 crianças. As professoras são pagas pela prefeitura e a alimentação também a gente ganha da prefeitura. Mas o trabalho de conscientização, tanto das mães quanto das crianças, é da comunidade. É nós que cuidamos, é nós que olhamos para essas crianças e defendemos também o direito das mulheres. Por quê? Porque como nós moramos no sul do Pará, muita gente não sabe, às vezes, a dificuldade que é das mulheres que não têm muita experiência do direito delas. Então a gente sempre vai e fala com uma advogada para dar palestra, falamos com a irmã aqui para ela vir dar uma palestra também, porque a gente sabe que muitas mulheres sofrem por falta de não ter consciência do que elas têm direito. E é isso que a gente está fazendo aqui no nosso município, com a ajuda da igreja. Graças a Deus, a gente cuida dessas crianças. E assim foi passando os anos. Nesses 36 anos, eu posso dizer para vocês que são mais de 20 mil crianças que a gente já passou por essa creche. Muitas mães, aquelas crianças que passaram, já são mães, já são avós e estão vindo aqui o neto. Nossa entidade é uma entidade que defende muito o direito das pessoas. Eu quero agradecer a irmã por ter vindo entrevistar a gente. Poderia dizer mais coisa, mas no momento eu acho que é isso aí. Tá bom? Pois é, muito obrigada, Dona Luiz. É um prazer muito grande conhecer a senhora.
Assim, e nós sabemos que por causa da sua credibilidade, do seu trabalho, também na igreja e na comunidade civil, é que a senhora está sempre, inclusive, recebendo doações e ajuda, Graças né? a Deus. E espero que venham mais voluntários, que é uma dificuldade que nós temos. É muito né? difícil, as pessoas gostam de ajudar, mas aquelas pessoas voluntárias para ir pesar as crianças, visitar as pessoas doentes, está muito difícil, porque todo mundo as pessoas estão mais preocupadas para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, né? É verdade. Cada dia está mais difícil as E coisas. esquece do pão espiritual, né? É verdade. Acho que é uma questão de prioridade. Isso mesmo, tá? Um abraço. Obrigada. Deus o abençoe. Dos 6 capítulos da Laudato Si, o capítulo 3º é integralmente dedicado à raiz humana da crise ecológica. Para nada serviria descrever os sintomas se não reconhecêssemos a raiz humana da crise ecológica. A ação desordenada do ser humano ameaça o futuro das suas próprias condições de vida. Na crise ecológica há um modo destrutivo de conceber a vida. Percebem-se sintomas de um ponto de ruptura por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação, que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais, como em crises sociais ou mesmo financeiras, uma vez que os problemas do mundo não se podem analisar nem explicar de forma isolada. Nas mudanças climáticas, por exemplo, trata-se de um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento. Não possuem outras disponibilidades econômicas, nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos. É trágico o aumento de imigrantes em fuga da miséria agravada pela degradação ambiental, que, não sendo reconhecidos como refugiados nas convenções internacionais, carregam o peso da sua vida abandonada sem qualquer tutela normativa. A superação da crise exige unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, num diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta, em torno de uma perspectiva intergeracional e interdisciplinar. A complexidade da crise ecológica e das suas múltiplas causas nos ensina que também as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer ainda às diversas riquezas culturais dos povos. O diálogo com as religiões e entre as religiões pode nos dar impulsos para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do gênero humano. As crises econômicas internacionais mostraram de forma atroz os efeitos nocivos que traz consigo o desconhecimento de um destino comum, do qual não podem ser excluídos aqueles que virão depois de nós. Já não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional. Precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve adiante uma reformulação integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. A crise ecológica e seus rostos têm múltiplas faces. Aceleração, acumulação e não reconhecimento do outro fazem parte do microsistema econômico-cultural do capitalismo e da sua cultura do descarte. O homem e a mulher deste mundo pós-moderno correm o risco permanente de se tornar profundamente individualistas, e muitos problemas sociais de hoje estão relacionados com a busca egoísta de uma satisfação imediata, com as crises dos laços familiares e sociais, com as dificuldades em reconhecer o outro. Essas mudanças culturais não são orientadas para o bem comum, mas são sistematicamente baseadas em classes sociais antagônicas que espelham a desigualdade planetária. Uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. A crise ecológica é um fenômeno coletivo. A desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros
e obriga a pensar numa ética das relações internacionais. A crise ecológica mostra sua face de muitas maneiras. Na crise financeira mundial, na crise do antropocentrismo, onde o homem se acha centro de tudo, na crise ética, cultural, espiritual da modernidade. Vivemos tempos difíceis, onde se defendem posições nada éticas, onde as pessoas defendem violência, morte, exclusão, onde não se valoriza a cultura, não se valorizam os povos, os indígenas, os negros, onde a espiritualidade é manipulada para interesses pessoais e não para o bem comum. Todas essas crises apontam para um sonho prometeico de domínio sobre o mundo e para certa exaltação tecnocrática que não reconhece aos outros seres um valor próprio. Se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. Estamos vivendo em um tempo em que é muito comum as pessoas falar da crise, estamos em crise. Mas é nesses momentos de dificuldade que a gente tem que encontrar força e resgatar a esperança e a capacidade de nos indignar. Só assim vamos encontrar saída em meio à crise e às dificuldades. Sei que os tempos são difíceis, sei que os tempos são de dores, sei que os dias são ásperos demais e o inimigo do homem a cada dia se disfarça menos. Mas apesar de tudo, eu te digo simplesmente: resiste. Resiste, companheiro. Resiste, companheira, resiste. É o que eu digo ao teu amor, pois sei que vais vencer a luta que é a sua vida na alegria do seu povo. Ainda que os braços do inimigo pareçam tão largos como as asas de um moinho, luta, avança, não desanimes nunca e verás a verdade chegar dentro da manhã, manhã geral de amor que vai chegar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Chegamos assim ao final da nossa reflexão. Que o Senhor nos conceda a graça de vencermos essa crise, dando-nos as mãos, sendo solidários, vivendo no amor. Que o Senhor, então, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.